Passando necessidades, mãe solteira aceita dar banho em milionário debilitado todos os dias. O final vai te chocar. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol se punha em Ilhabela, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam na piscina de borda infinita da mansão de Ernesto Lacerda. Aos 38 anos, o empresário do setor de tecnologia contemplava a vista deslumbrante do mar com um copo de uísque na mão, sentindo o peso do vazio que nem toda sua fortuna conseguia preencher. Sua startup havia sido vendida por centenas de milhões. Sua casa figurava em revistas de arquitetura. E sua noiva, Tatiana Mendonça, era considerada uma das mulheres mais elegantes do círculo social paulistano. "Querido, os primeiros convidados já estão chegando", anunciou Tatiana, impecável em seu vestido de grife, interrompendo seus pensamentos. "Você não vai se trocar." Ernesto olhou para ela, observando a beleza meticulosamente construída. Tatiana era perfeita demais, calculada demais, como seu relacionamento, como sua vida. "Estou indo", respondeu sem entusiasmo. A festa de aniversário de Tatiana reunia o que havia de mais sofisticado na alta sociedade. Empresários, políticos, celebridades. Pessoas que Ernesto conhecia, mas que não o conheciam de verdade. Enquanto circulava entre os convidados com sorrisos ensaiados e conversas superficiais, sentia-se como um ator em um palco, interpretando o papel do milionário bem-sucedido e realizado. Na varanda da mansão, afastado do burburinho, encontrou seu amigo de faculdade, Felipe, o único que ainda mantinha os pés no chão. "Essa vida te faz feliz mesmo, Ernesto?", perguntou Felipe, observando a festa extravagante. "Por que a pergunta?" "Porque conheço você desde os tempos em que dividíamos um apartamento minúsculo em São Paulo e sonhávamos em mudar o mundo com tecnologia. Você parece ausente." As palavras de Felipe atingiram Ernesto como um soco no estômago. Ausente. Era exatamente como se sentia. Presente fisicamente em sua própria vida, mas emocionalmente desconectado de tudo e todos. A madrugada trouxe insônia. Ao lado de Tatiana, que dormia tranquilamente, Ernesto revivia memórias de sua infância simples em Tiradentes, das brincadeiras no quintal da casa de seus avós, do cheiro de pão caseiro. Lembrou-se do garoto que sonhava em criar tecnologias que melhorassem a vida das pessoas, não apenas para acumular riqueza. Na manhã seguinte, tomou uma decisão impulsiva. "Vou passar alguns dias em Tiradentes", anunciou para Tatiana durante o café da manhã. "Tiradentes? Aquela cidadezinha histórica?" "Por quê?" "Preciso visitar a casa dos meus avós. Faz anos que não vou lá." Tatiana o encarou com desconfiança. "Não podemos ir depois do lançamento da coleção de joias da Valentina. Prometi que estaríamos lá." "Não, preciso ir agora. Sozinho." No dia seguinte, Ernesto dirigia seu carro de luxo pela rodovia, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e esperança. A estrada sinuosa que cortava a Serra da Mantiqueira parecia um convite para a jornada de autodescobrimento que inconscientemente buscava. Seus pensamentos vagavam entre o passado e o presente, entre o menino que foi e o homem que se tornara. Tão absorto estava que não percebeu a curva fechada até ser tarde demais. O volante escapou de seu controle. Os pneus derraparam no asfalto úmido e o carro rodopiou violentamente antes de colidir contra a mureta de proteção. O impacto foi brutal. Quando a consciência voltou, Ernesto sentiu uma dor lancinante e, em seguida, um vazio assustador. Não conseguia sentir as pernas. O som da sirene da ambulância foi a última coisa que ouviu antes que tudo escurecesse novamente. Os dias no hospital se arrastavam com a lentidão de um pesadelo interminável. O diagnóstico era devastador. Lesão medular completa. Ernesto estava paraplégico. As palavras do médico ecoavam em sua mente como uma sentença cruel. "Você terá que reaprender a viver, Sr. Lacerda. A adaptação será gradual, mas com fisioterapia intensiva e acompanhamento adequado, poderá conquistar considerável independência." Tatiana estava presente quando a notícia foi dada, seus olhos revelando mais preocupação com as implicações sociais da condição do noivo
do que com seu bem-estar emocional. Nos primeiros dias, ela aparecia com regularidade, sempre impecavelmente vestida, trazendo flores caras e conversas superficiais sobre compromissos sociais que ele estava perdendo. "Precisamos pensar em adaptações na mansão", comentou ela, folheando uma revista de decoração. "Talvez possamos converter um dos quartos de hóspedes no térreo em seu novo quarto. Seria inconveniente você não poder subir as escadas." Inconveniente. A palavra ficou suspensa no ar, como uma ofensa silenciosa. Para Tatiana, sua condição era um transtorno logístico, não uma tragédia pessoal. Após 6 semanas de internação, Ernesto finalmente recebeu alta para continuar a recuperação em casa. A mansão em Ilhabela, antes símbolo de seu sucesso, agora parecia uma prisão de mármore e vidro. Os degraus na entrada, as portas estreitas dos banheiros, os tapetes grossos que travavam as rodas da cadeira, tudo conspirava contra sua mobilidade. "Contratei alguém para ajudar", anunciou Tatiana 2 dias após seu retorno. "Uma cuidadora profissional. Ela tem ótimas referências e experiência com casos como o seu." "Casos como o meu?" Ernesto não conseguiu esconder a amargura na voz. "E que casos seriam esses, Tatiana?" "Você sabe o que quero dizer. Pessoas com limitações." No dia seguinte, Débora Santana chegou à mansão. Não era o que Ernesto esperava. Ao invés da enfermeira de meia-idade e expressão severa que imaginara, encontrou uma mulher jovem, de cerca de 30 anos, com um sorriso gentil e olhos que transmitiam uma serenidade contagiante. Usava roupas simples e práticas, sem maquiagem elaborada, em contraste gritante com o ambiente sofisticado da mansão. "Sr. Lacerda, prazer em conhecê-lo. Sou Débora, sua cuidadora. E esta é minha filha, Laura." Atrás dela, parcialmente escondida, uma menina de 7 anos o observava com curiosidade, abraçada a uma mochila colorida. "Minha filha." Ernesto olhou para Tatiana, confuso. "A agência explicou que ela é mãe solteira", respondeu Tatiana, com evidente desconforto. "Prometo que a menina não vai atrapalhar. Ela ficará na casa dos fundos conosco apenas durante as férias escolares. Depois, virá apenas nos fins de semana." Débora manteve a compostura, mas Ernesto notou o lampejo de humilhação em seus olhos. Não era assim que ele tratava as pessoas antes do acidente. Ou era? Talvez tivesse sido tão autocentrado que nem percebera sua própria arrogância. Os primeiros dias foram desafiadores. Ernesto oscilava entre períodos de depressão profunda e explosões de raiva. Recusava-se a participar ativamente da fisioterapia, desprezava as tentativas de Débora de estabelecer uma rotina e ignorava completamente a presença de Laura, que o observava de longe com uma mistura de medo e compaixão. Enquanto isso, Tatiana estava cada vez mais ausente. As visitas ao escritório se tornaram mais frequentes, as viagens de trabalho mais longas. Na 3ª semana após o retorno de Ernesto, ela anunciou durante o jantar: "Preciso ir a Paris para a semana de moda. Ficarei fora por 2 semanas." 2 semanas? Ernesto não conseguiu esconder o choque. "Você realmente precisa ir agora?" "Querido, já adiei compromissos importantes por sua causa. A vida precisa continuar." Naquela noite, enquanto ouvia o som dos saltos altos de Tatiana ecoando no mármore, enquanto ela fazia as malas, Ernesto sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Sua vida anterior havia acabado, e o futuro parecia uma estrada escura e desolada. A ausência de Tatiana trouxe um silêncio estranho à mansão. Sem o constante clique de saltos altos no piso de mármore ou o burburinho de ligações sobre eventos sociais, restava apenas o vazio que Ernesto tentava preencher com autopiedade. Era seu 3º dia sozinho com Débora e Laura, quando algo inesperado aconteceu. "Moço da cadeira, por que você está sempre bravo?" perguntou Laura, aparecendo de repente na varanda onde Ernesto observava o mar. "Laura." Débora surgiu logo atrás, constrangida. "Desculpe, Sr. Lacerda. Já falei com ela sobre respeitar seu espaço." Ernesto encarou a menina. Havia algo desarmante na sinceridade de seus olhos grandes. "Não estou bravo", respondeu, surpreso consigo mesmo por estar conversando com a criança. "Estou triste." "Por causa da cadeira?" insistiu Laura,
aproximando-se cautelosamente. Sim, por causa da cadeira. Minha amiga Juliana da escola também tem uma cadeira. Ela diz que é como ter um superpoder, porque pode andar mais rápido que todo mundo no recreio. Pela primeira vez em semanas, Ernesto sentiu um sorriso genuíno se formar em seus lábios. A inocência da criança era como um raio de sol em um quarto escuro. Laura, vamos deixar o Sr. Lacerda descansar, disse Débora, ainda preocupada. Pode deixar, respondeu Ernesto, surpreendendo a si mesmo. E pode me chamar de Ernesto. Foi o início de uma mudança sutil. No dia seguinte, Ernesto perguntou a Débora sobre a possibilidade de intensificar a fisioterapia. Na semana seguinte, começou a participar ativamente dos exercícios. Cada pequeno progresso, conseguir se transferir sozinho da cama para a cadeira, tomar banho com menos assistência, mover-se pela casa sem ajuda, era celebrado como uma grande vitória. Laura tornou-se uma presença constante e luminosa. Seus desenhos coloridos começaram a decorar as paredes, antes austeras do escritório de Ernesto. Suas perguntas curiosas sobre tecnologia o levaram a explicar seu trabalho de forma simples, reacendendo nele a paixão pelo conhecimento que havia se perdido entre contratos milionários e festas vazias. Uma tarde, Laura chegou da escola entusiasmada com um projeto de ciências. Tio Ernesto, a professora disse que precisamos plantar uma semente e observar o crescimento. E você já sabe o que vai plantar? Perguntou ele interessado. Alecrim. Mamãe disse que é uma planta forte que resiste a tudo. Débora, que arrumava a mesa para o lanche, sorriu timidamente. Minha avó dizia que alecrim traz proteção e renovação. No dia seguinte, Ernesto surpreendeu as duas com um pequeno jardim adaptado na varanda, com vasos posicionados na altura de sua cadeira e de Laura. Juntos, plantaram não apenas alecrim, mas manjericão, hortelã e flores coloridas. Cuidar das plantas tornou-se parte da rotina, uma metáfora viva de seu próprio processo de cura. Enquanto isso, Tatiana prolongava sua ausência. 2 semanas se transformaram em 1 mês. As ligações tornaram-se mais raras e superficiais. Quando finalmente retornou, parecia uma estranha naquela casa que agora pulsava com uma energia diferente. O que aconteceu aqui? Perguntou, olhando com desaprovação para os vasos de plantas na varanda e os desenhos na parede do escritório. A vida aconteceu, Tatiana, respondeu Ernesto, percebendo claramente, talvez pela primeira vez, o abismo que os separava. Naquela noite, após um jantar tenso, Tatiana finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Ernesto, precisamos ser realistas. Nossa vida não será mais a mesma. Você não será mais o mesmo. Não, não serei, concordou ele, surpreendendo-a. Serei melhor. Você não entende. Os eventos, as viagens, nossa vida social, tudo isso é importante para mim. Mais importante que nós. A resposta veio no silêncio constrangedor que se seguiu. 3 dias depois, Tatiana partiu novamente, desta vez levando suas roupas e joias, deixando apenas uma carta com seu advogado, exigindo parte da fortuna de Ernesto como compensação pelo tempo investido no relacionamento. Estranhamente, a partida de Tatiana não trouxe a devastação que Ernesto esperava. Em vez disso, sentiu uma liberdade que havia muito não experimentava. Como se as verdadeiras correntes em sua vida não fossem a cadeira de rodas, mas as expectativas e aparências que havia permitido que definissem sua existência. 6 meses se passaram desde o acidente. A mansão em Ilhabela, antes fria e impessoal como uma página de revista, agora transbordava vida. O jardim na varanda havia se expandido, as paredes ganharam cores mais acolhedoras e o som das risadas de Laura ecoava pelos corredores. Ernesto, com a ajuda persistente de Débora, havia feito progressos notáveis em sua reabilitação. Agora conseguia ficar em pé com o apoio de um andador especial por curtos períodos, uma conquista que parecia impossível meses atrás. Mas a maior transformação não era física. Durante as longas sessões de fisioterapia, Ernesto e Débora desenvolveram uma cumplicidade que transcendia a relação profissional. Conversavam sobre livros, sonhos, medos e esperanças.
Ele descobriu que ela havia abandonado a faculdade de enfermagem quando engravidou aos 22 anos e que criava Laura sozinha desde então, estudando à noite para completar sua formação. "Você nunca desistiu dos seus sonhos", comentou ele admirado após uma sessão particularmente difícil de exercícios. "Só mudei a rota, não o destino", respondeu ela, com aquele sorriso sereno que agora fazia seu coração acelerar. "Como você está fazendo agora?" A menção judicial movida por Tatiana foi resolvida com um acordo generoso, mais por escolha de Ernesto do que por obrigação legal. "Que ela use o dinheiro para encontrar a felicidade que eu não pude dar", pensou ele, sem ressentimentos. Sua perspectiva sobre riqueza havia mudado drasticamente. O que antes parecia essencial agora lhe parecia supérfluo. Inspirado por sua própria jornada, Ernesto decidiu utilizar seus recursos e conhecimentos em tecnologia para um propósito maior. Criou a Fundação Novos Passos, dedicada a desenvolver tecnologias assistivas acessíveis para pessoas com deficiências físicas e a prover suporte psicológico para pacientes e familiares. Débora tornou-se oficialmente a diretora de operações da Fundação, colocando em prática toda a sua experiência e empatia. O que começou como um projeto modesto, logo ganhou reconhecimento nacional. Hospitais públicos, centros de reabilitação e organizações sociais de todo o Brasil começaram a implementar os programas desenvolvidos pela Fundação. Em uma tarde de primavera, enquanto trabalhavam juntos no escritório da Fundação instalado na mansão, Ernesto finalmente encontrou coragem para expressar o que sentia. "Débora, você e Laura transformaram minha vida. Antes do acidente eu tinha tudo e não tinha nada. Agora, mesmo com todas as limitações, sinto que finalmente estou vivendo com propósito." Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. "Você também transformou nossas vidas, Ernesto. Laura nunca teve uma figura paterna. E eu..." Ela hesitou. "Eu nunca pensei que encontraria alguém que me valorizasse pelo que sou, não pelo que posso oferecer." O beijo que se seguiu foi tão natural quanto o nascer do sol, como se seus corações apenas reconhecessem o que suas mentes já sabiam há meses. Um ano após o acidente, durante o evento de aniversário da Fundação, que reunia beneficiários, colaboradores e apoiadores, Ernesto surpreendeu a todos ao se levantar do palco com a ajuda de seu andador. O discurso emocionado sobre transformação e propósito arrancou lágrimas e aplausos entusiasmados. Ao final do evento, enquanto os convidados se dispersavam, uma figura familiar aproximou-se. Tatiana, visivelmente menos exuberante que antes, parecia deslocada naquele ambiente de autenticidade. "Você parece bem, Ernesto", comentou ela com um sorriso hesitante. "Ouvi falar sobre o sucesso da Fundação." "Estou bem, Tatiana. Espero que você também esteja. Na verdade, estou passando por dificuldades. Os investimentos não deram certo e..." Ela deixou a frase morrer no ar, seu olhar revelando segundas intenções. "Posso indicar oportunidades de trabalho na Fundação se você estiver interessada", ofereceu ele gentilmente. "Mas se veio em busca de reconciliação ou de mais dinheiro, sinto muito." Naquele momento, Laura correu em sua direção, seguida por Débora. "Pai, conseguimos arrecadar mais de 1 milhão para o projeto das cadeiras adaptadas", exclamou a menina, chamando-o de pai naturalmente, como fazia há alguns meses. Tatiana observou a cena com um misto de surpresa e compreensão tardia. Diante dela estava uma família verdadeira, unida não por conveniência ou aparências, mas por amor autêntico e propósito compartilhado. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na varanda da mansão, agora completamente adaptada e acolhedora, Ernesto e Débora se casaram. Entre as plantas que haviam cultivado juntos, com Laura como dama de honra orgulhosa, eles trocaram votos de amor e comprometimento. A adoção oficial de Laura por Ernesto foi finalizada na mesma semana, selando legalmente o que seus corações já sabiam há muito tempo. Eles eram uma família. A Fundação expandiu-se internacionalmente, levando esperança e inovação a pessoas com deficiência em diversos países. Ernesto ainda usava o andador ocasionalmente, mas suas limitações físicas já não definiam sua identidade. O que antes parecia uma tragédia,
havia se revelado um recomeço, uma oportunidade de descobrir o verdadeiro significado de riqueza, não nos bens materiais, mas nas conexões humanas genuínas e no propósito de fazer diferença na vida dos outros. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Ernesto, Débora e Laura tenha tocado seu coração e mostrado como as verdadeiras riquezas da vida vão muito além do material. Se esta narrativa de superação e amor autêntico emocionou você, não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like especial. Cada interação nos motiva a continuar trazendo histórias que inspiram. Temos novos contos emocionantes todos os dias, então fique à vontade para explorar nosso acervo e encontrar sua próxima história favorita. E não se esqueça de compartilhar nos comentários o que você mais valoriza na vida, o que achou da transformação de Ernesto. Amanhã voltamos com mais uma história que vai aquecer seu coração e, quem sabe, inspirar mudanças na sua própria jornada.